Neste maravilhoso dia, eu quero saudar a todos com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou muito feliz por poder estar com vocês e mais uma vez podermos compartilhar a santa palavra de Deus, que é verdade e que para sempre permanece no céu. Vamos fazer uma oração. Pai Celestial, em cuja presença estamos, ser louvado, exaltado, engrandecido. Fala aos nossos corações e permita que a Tua palavra esteja bem guardada nos mesmos e dê frutos para a glória do Teu nome e nosso bem. Em nome do Senhor Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Podemos abrir a palavra de Deus no livro de Números, capítulo 22, e vamos ler a partir do versículo 14. Assim está escrito: E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém Balaque prosseguiu ainda a enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles, os quais vieram a Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, eu não poderia traspassar o mandato do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: Se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Estamos aqui perante um indivíduo muito famoso, muito conhecido, que é Balaão, e era conhecido em sua zona e fora da sua zona como profeta. E a sua fama chegara muito longe. Os reis, os príncipes, os importantes tratavam-se à sombra de Balaão para que o seu poder permanecesse, para que a sua honra permanecesse, para que continuassem com dignidade, para que fossem bem-sucedidos. Porque Balaque mandou seus príncipes a Balaão, porque estava com temor de Israel, que saía do Egito, atravessou o Mar Vermelho, e as águas se abriram, eles passaram, aleluia, pelo poder de Deus, e iam derrotando os seus inimigos, por maiores que fossem, inclusive gigantes, de grande estatura e de grande poder. E agora, o rei Balaque, ele estava com medo, porque os outros reis já tinham caído, as suas cidades tomadas. Então, ele mandou chamar a Balaão para que pudesse amaldiçoar Israel, para que ele conseguisse vencer a guerra. Aleluia! E vejam o versículo 8 do capítulo 22. Na percepção de Balaque e de outras pessoas, tudo dependeria do que fizesse ou dissesse Balaão. Vem, pois, dizia Balaque, agora rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançarei fora da terra.
Porque eu sei, repara o que diz Balaque, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então, Balaão tinha estes poderes, e era a esperança dos moabitas, era a esperança do rei Balaque. Mas, Balaão, mesmo com promessas de honra, preferiu saber se esta era a vontade de Deus ou não. E Deus falou para ele no versículo 2, então disse Deus a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Quem poderá ir contra os escolhidos de Deus? É Deus que o justifica. Israel é bendito e não há nação, não há coligações que podem ir contra Israel. Fizeram isso no passado, fazem no presente, mas eu digo com toda certeza, vão perder, por mais que sejam coligações poderosas, porque Israel é bendito. Ninguém pode amaldiçoar Israel. E ninguém pode amaldiçoar aquele que é bendito. Mas olha, a resposta chegou a Balaque, e o rei Balaque estava tão aflito que mandou outros príncipes mais honrados do que os primeiros. E disse estas palavras, vem, porque grandemente, versículo 17, te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Repara que Deus já tinha falado a Balaão que não fosse porque Israel era bendito. Mas as promessas dos prêmios mexiam seu coração e ele ainda mais uma vez foi procurar saber se Deus o permitia que fosse. Dada a sua insistência, como Deus não faz do homem um robô, mas deu liberdade, livre-arbítrio do homem fazer suas escolhas, Deus disse, ok. Veio, versículo 20, o Senhor a Balaão de noite disse-lhe, se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles. Todavia, farás o que eu te disser. Isto é, não vais fazer nada que você quiser, não vai fazer nada da sua cabeça. Balaão foi, sofreu problemas no caminho, quase que Deus lhe tirou a vida, enviou um anjo com uma espada para o tirar a vida. Não fora a jumenta em que ele estava montado que viu um anjo, então ele teria perecido. Porém, chegou ao seu destino. E Balaque, com certeza, ficou feliz, porque Balaão chegou e esperava que amaldiçoasse Israel. Mas Deus tinha dito para ele, aqui na minha zona dizem, passope, cuidado, não mexa no meu povo, só faz o que eu disser, meu povo é bendito. E Balaão não teve como amaldiçoar Israel, porque Israel estava sob a proteção de Deus. E ele só podia falar e fazer o que Deus permitisse. Balaque, o rei Balaque ficou chateado, mas mesmo assim, Balaão não teve poder para amaldiçoar Israel. Porém, deixou um mau conselho ao rei Balaque, o qual este rei ficou a fazer posteriormente e fez com que Israel começasse a perecer. Não for a mão misericordiosa de Deus para restaurar de novo o seu povo e lhes dar vitória. Começaram a morrer israelitas em números sem medida. E os israelitas tiveram que se consertar com Deus. E Deus parou a praga e daí em diante Israel foi obtendo a vitória. Reparem, amigos, muita gente anda à procura de profetas. Balaão era conhecido como profeta. Mas é preciso saber que profeta é esse que você está procurando. Que pastor é esse que você está procurando. Está vivendo dentro dos parâmetros divinos ou só tem nome de profeta, nome de apóstolo, nome de pastor, nome de evangelista, nome de obreiro, ou nome de cristão, ou nome de crente? É preciso ter muito cuidado,
Podemos abrir ainda a palavra de Deus em Josué. E vamos ver o capítulo 24. Josué 24. Vamos ler o 9 e o 10. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e enviou e chamou Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Presta atenção. Porém eu, palavra de Deus, não quis ouvir a Balaão, pelo que, abençoando-vos ele, vos abençoou e livrei-vos da sua mão. Repara que ele foi chamado para amaldiçoar, mas Deus não permitiu. Por isso, Balaão teve que abençoar o povo de Israel segundo o mandato de Deus. Ainda podemos ver Deuteronômio, capítulo 23, e versículo 3 até versículo 5. Nenhum amonita, nem moabita entrará na convocação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho, quando saías do Egito, e porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petor, de Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Preste atenção. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão. Antes, o Senhor teu Deus fez o quê? Trucou em bênção a maldição. Por quê? Porquanto o Senhor teu Deus te amava. Não fique preocupado com as pessoas que te amaldiçoam, que os profetas que te amaldiçoam e diz: se você não fizer o que eu disse, vai ver, porque a tua sorte está nas mãos de Deus, como a palavra de Deus nos diz no Salmo capítulo 16 e no versículo 5. O que é que diz Deus? Salmo 16 e versículo 5. Preste muita atenção. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. E que mais? Tu sustentas a minha sorte. Aleluia! O Senhor sustenta a nossa sorte. A nossa vida está nas mãos de Deus. Só Deus tem direito de fazer sobre nós o que Ele bem achar. E Ele nos ama. E Ele quer o nosso bem. E Ele nos fez. E Ele tem cuidado de nós. Então, Deus trocou a maldição que Balaque pretendia, e Balaão já estava quase, por causa do prêmio e dos ganhos a fazer. Deus trocou esta maldição em bênção. Aleluia! Você precisa contar com Deus. A palavra de Deus, ela é categórica. Você pode abrir 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 12. Olha o que Deus fala de pessoas como Balaão, que tem nome de profeta e não tem compromisso com Deus para ouvir e obedecê-lo. Ou podem saber o que devem fazer, mas nunca fazem. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Atenção! Recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, isto é, enganando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição, os quais, deixando o caminho direito,
erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Bosor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Veja que era conhecido como profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente os reserva. Porquanto, falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que estavam se afastando dos que andam do erro. Eles enganam as pessoas que queriam ser salvas, queriam fugir do erro, e eles enganam, permitindo-lhes pecar, prometendo-lhes liberdade, sendo eles, esses próprios profetas, que não conhecem Deus e só têm título, prometendo-lhes eles mesmos, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Amigos, estamos a ver que Balaão era conhecido por profeta, mas não tinha nada com Deus. Povo de Deus, povo ainda que não recebeu Cristo em sua vida, cuidado com cada profeta que agora aparece e se auto-intitula de profeta. Cuidado com pastores que se consagram a si mesmos e se intitulam de pastores. Cuidado com pessoas que surgem e do nada, em poucos dias, em poucos anos, abrem uma igreja e vai crescendo, enganando as pessoas, e as multidões chegam lá. Os reis vão lá, os governantes vão lá. Cuidado! Eu termino rapidamente. E que Deus possa te ajudar. Mas antes, vamos ler Josué 13 e 22. Josué, capítulo 13, e versículo 22. Balaão, o profeta, conhecido como profeta, chamado do profeta. Quem era mesmo Balaão? Josué 13, 22. Também os filhos de Israel mataram à espada a Balaão, filho de Beor, vírgula, o adivinho, vírgula, como os demais que por eles foram mortos. Mais tarde, não naquele momento, no meio das guerras, acabaram por, entre os feridos por eles, matarem a Balaão. Mas o que interessa aqui é a sua identificação. Ele fazia-se de profeta e todo mundo conhecia ele como profeta. Cuidado com homens que se chamam profetas ou servos de Deus, mas não se identificam com Deus. Usam a Bíblia para seus próprios interesses, espoliando e explorando as massas, criando fama em nome que Deus não os confere. Tomem cuidado. Entreguem vossa vida unicamente a Deus. Diz que Balaão, filho de Beor, vírgula, o adivinho. Que Deus ricamente possa abençoar.